Olha, eu vou te contar uma coisa que mudou minha vida completamente. Vocês sabem como é quando a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas todo mundo ao redor parece que conspira para te fazer parecer o vilão da história? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tinha acabado de assinar os papéis preliminares da venda da minha casa. Faltavam 3 dias. Só 3 malditos dias para eu finalmente me livrar daquele peso que estava me sufocando há anos. E foi justamente nesse momento que meu filho, o Ricardo, apareceu sem avisar na minha porta. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem direito. Eu tenho 60 anos, trabalhei a vida inteira como engenheiro civil, construí essa casa tijolo por tijolo há mais de 30 anos. E quando eu digo tijolo por tijolo, não é força de expressão não. Eu literalmente participei de cada etapa da construção. Finais de semana, feriados, depois do expediente. Eu estava ali, com capacete, luvas, misturando massa, assentando tijolo. A Mariana, minha esposa, ficava me zoando. Amor, você já trabalha com isso o dia inteiro, chega em casa e continua? E eu respondia sempre a mesma coisa. Essa aqui é especial. Essa é nossa. E ela sorria, trazia café, ficava ali comigo desenhando como ia ser cada cômodo. Cada detalhe dessa casa tinha significado. A janela grande da sala? Foi ideia da Mariana. Ela queria a luz natural entrando. Dizia que casa escura deixava a alma triste. O quintal? Eu fiz pensando no Ricardo pequeno. Queria que ele tivesse espaço para correr, para brincar, para ser criança. A varanda? A varanda era meu lugar favorito. Era onde eu e a Mariana sentávamos toda manhã de domingo para tomar café e conversar sobre a vida. Foram 3 anos de construção. 3 anos de trabalho duro, mas 3 anos dos mais felizes da minha vida. Porque eu estava construindo mais do que uma casa. Eu estava construindo o futuro da minha família. Quando a gente finalmente mudou, o Ricardo tinha 2 anos. Ele era pequenininho, mas eu ainda lembro do rostinho dele quando entrou pela primeira vez. Os olhinhos arregalados, correndo de um cômodo pro outro, gritando papai, olha, olha. A cada coisa que descobria. A gente foi muito feliz naquela casa. Aniversários, natais, páscoas, churrascos com amigos. Noites de filme em família. O Ricardo aprendendo a andar de bicicleta no quintal. Ele caiu umas 20 vezes, mas não desistiu. E quando finalmente conseguiu, a Mariana e eu aplaudimos tanto que os vizinhos devem ter achado que a gente estava louco. Teve a época que ele era adolescente e trazia os amigos para fazer trabalho da escola. A casa vivia cheia de gente. A Mariana fazia bolo, eu ajudava com os trabalhos de matemática. Éramos aquele tipo de família que todo mundo gosta de visitar. E teve o dia do casamento do Ricardo. A gente fez uma festa pequena aqui mesmo, no quintal. Decoramos tudo, montamos uma estrutura linda. A Mariana chorou o tempo todo. Nosso bebê tá casando, ela dizia. E eu segurava a mão dela e falava, ele vai ser feliz. Nós criamos ele bem. Mas aí veio a doença dela. O câncer. E aquela casa, que sempre foi cheia de alegria, foi ficando mais silenciosa. Os tratamentos eram pesados. Quimioterapia, radioterapia. A Mariana ia definhando. E eu, que sempre fui forte, que sempre resolvi todos os problemas, não conseguia resolver aquele. O Ricardo veio algumas vezes no começo. Mas a Helena sempre tinha uma desculpa para ele não ficar muito tempo. Amor, a gente tem aquele compromisso. Querido, não esquece que a gente marcou aquela coisa. E ele ia. Sempre ia. Nos últimos meses da Mariana, ela ficou muito fraca. Passava a maior parte do tempo deitada. E sabe o que ela me disse uma semana antes de morrer? Promete para mim que você vai viver. Que você não vai desistir. Que você vai ser feliz. Eu prometi. Entre lágrimas, segurando a mão frágil dela, eu prometi. Quando ela faleceu, uma parte de mim morreu junto. A casa ficou tão vazia, tão silenciosa. Eu andava pelos cômodos e via ela em cada canto. Na cozinha fazendo aquele macarrão que eu adorava. Na sala assistindo suas novelas. Na varanda tomando café. Ela estava em todo lugar, mas ao mesmo tempo não estava em lugar nenhum. Foi nessa época que o Ricardo começou a se afastar de vez.
As visitas foram ficando mais raras. Até que só aparecia quando precisava de dinheiro. E eu, na minha solidão, na minha dor, sempre dava. Porque ele era tudo que me restava da família que eu tinha construído. Cada cômodo dessa casa tinha uma memória. Cada parede guardava uma história. O quarto do Ricardo ainda tinha as marcas de altura que a gente fazia todo aniversário dele. A parede da cozinha tinha uma rachadura pequenininha que aconteceu quando a gente estava dançando uma vez e eu tropecei na Mariana. A gente riu tanto naquele dia. Vocês acham que foi fácil tomar essa decisão de vender? Claro que não. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas às vezes a gente precisa escolher entre o sentimento e a sobrevivência. E eu tinha prometido para Mariana que ia viver, que ia seguir em frente. O Ricardo casou há 8 anos com a Helena. No começo, tudo parecia perfeito. Ela era educada, simpática, sempre com aquele sorriso que enganava qualquer um. Mas sabe como é, né? Tem gente que é mestre em usar máscara. E a Helena era PhD nisso. Depois que a Mariana faleceu, o Ricardo começou a se afastar. Ligações ficaram mais raras, visitas então, nem se fala. Quando eu perguntava se podia ir na casa deles, sempre tinha uma desculpa. Ah, pai, a gente tá reformando. Pai, a Helena não tá se sentindo bem. Pai, a gente vai viajar esse fim de semana. Sempre tinha algo. Mas o pior não era nem isso. O pior era quando eles apareciam aqui. E vocês sabem quando que eles apareciam? Quando precisavam de dinheiro. Sempre tinha uma emergência. Sempre tinha um imprevisto. E eu, como bom pai babão que sempre fui, sempre ajudava. Afinal, era meu único filho, né? Teve uma vez que o Ricardo apareceu aqui quase chorando. Disse que tinha feito um mau negócio, que tinha investido errado, que ia perder tudo. Me pediu 50 mil reais emprestados. 50 mil. Eu sentei com ele na mesa da cozinha, a mesma mesa onde a gente costumava fazer as refeições em família. Ricardo, isso é muito dinheiro, filho. 50 mil reais não é pouca coisa. Eu sei, pai. Mas eu tô desesperado. Se eu não pagar essa dívida, eu vou perder tudo. Vão tomar meu carro, meu apartamento. A Helena vai me deixar. E como você chegou nessa situação? Foi um investimento. Um amigo me passou uma dica. Parecia certeiro. Eu coloquei tudo que eu tinha. E deu errado. Vocês acham que eu tinha 50 mil guardados debaixo do colchão? Eu era aposentado. Vivia da aposentadoria e de uns aluguéis de 2 terrenos que eu tinha. Para conseguir esse dinheiro, eu ia ter que vender esses terrenos. Ricardo, esse dinheiro é minha reserva. É o que eu guardei para emergências, para velhice. Pai, eu sou sua emergência agora. Por favor, eu te pago de volta. Juro que te pago. E ele tava chorando. Meu filho, ali na minha frente, em desespero. O que um pai faz? Eu cedi. Vendi os terrenos. Terrenos que eu tinha comprado nos anos 90, quando ainda estava trabalhando, que tinham valorizado bastante. Eram minha segurança financeira. Passei os 50 mil para ele. Transferi para a conta dele na mesma semana. E sabe o que ele fez? Sumiu. Por 2 meses, não deu notícia. Não atendia telefone, não respondia mensagem. Quando finalmente apareceu, veio com a Helena num carro zero. Pai, olha só, conseguimos trocar o carro. Trocar o carro? Ricardo, você não estava devendo 50 mil? Não ia perder tudo? Ah, pai, aquilo eu resolvi de outro jeito. Negociei com o cara. Mas o carro velho estava dando muito problema. Aí aproveitamos umas ofertas e trocamos. Eu fiquei sem palavras. 50 mil reais que eram minha segurança, e ele tinha usado para outros propósitos. Mas o que eu ia fazer? Brigar? Exigir de volta? Ele era meu filho. 6 meses depois, nova emergência. Era uma manhã de sábado. O telefone tocou cedo. Era o Ricardo. Pai, a Helena precisa fazer uma cirurgia. Meu coração apertou. Cirurgia? Ela tá bem? É grave? Não, não é nada grave. É uma cirurgia estética. Estética?
Ela não tá se sentindo bem com o corpo. Tá com autoestima baixa. O psicólogo disse que uma cirurgia ia ajudar. Ricardo, cirurgia estética não é emergência. É uma escolha. Pai, você não entende. Ela tá sofrendo. E eu quero dar isso pra ela. Mas o plano de saúde não cobre. São 25 mil. 25 mil reais numa cirurgia estética? É uma boa clínica, pai. Com o melhor cirurgião. A gente não vai fazer qualquer coisa. Ricardo, eu acabei de te emprestar 50 mil há 6 meses. 50 mil que você ainda não começou a me pagar de volta. Eu sei, pai. E eu vou pagar. Mas agora eu tô precisando desse dinheiro também. É pela Helena. Você sabe como ela é importante pra mim. E lá fui eu de novo. Como um idiota, passei mais 25 mil tirei da poupança. Da reserva que eu tinha pra qualquer problema de saúde. E passei. A Helena fez a cirurgia. Ficou linda, não vou mentir. Mas sabe o que me doeu? Uma semana depois da cirurgia, quando eu liguei pra saber como ela tava, o Ricardo disse: "Ah, pai, ela tá bem. A gente vai viajar para comemorar a recuperação dela." Viajar. Com o dinheiro que eu tinha dado. Depois disso, foram mais pedidos. Teve um empréstimo de 15 mil para mobiliar a casa nova que eles tinham comprado. Casa que eles conseguiram financiar. Mas aparentemente não tinham dinheiro para móveis. Teve os 10 mil para a festa de aniversário da Helena. Festa que tinha que ser num lugar chique, com buffet caro, decoração elaborada. Pai, ela só faz aniversário uma vez por ano. E esse é especial, ela faz 30 anos. Teve os 20 mil para eles fazerem uma viagem para a Europa. Pai, é nosso aniversário de casamento. A gente sempre sonhou em ir para lá. Cada pedido vinha com uma justificativa. Cada justificativa parecia razoável na hora. E eu, que sempre fui um pai presente, que sempre quis ver meu filho feliz, sempre cedia. Até que um dia eu sentei e fiz a conta. Em 5 anos, desde que a Mariana tinha falecido, eu tinha emprestado pro Ricardo mais de 200 mil reais. 200 mil! E não tinha visto nem um centavo de volta. Minha aposentadoria era de 5 mil reais por mês. Parecia muito, mas não era. Tinha contas de luz, água, mercado, remédios. Eu vivia confortavelmente, mas não era rico. E aqueles 200 mil tinham saído das minhas economias de uma vida inteira de trabalho. Cada vez que eu tocava no assunto de ele me pagar de volta, sempre tinha uma desculpa. Pai, esse mês tá apertado. Pai, a gente teve umas despesas inesperadas. Pai, você sabe como é, vai melhorar logo e aí eu te pago. Mas nunca melhorava. Pelo contrário, parecia que quanto mais dinheiro eles tinham, mais eles gastavam. Restaurantes caros toda semana. Roupas de marca. O apartamento deles era decorado como se fosse de revista. Tudo de primeira linha. E eu, que tinha dado dinheiro que permitia eles viverem esse estilo de vida, morava na minha casa antiga, com os mesmos móveis de 30 anos atrás, comendo arroz e feijão porque era o que cabia no orçamento depois de ter dado tanto para eles. Até que um dia eu fui ao médico. Tava sentindo umas dores no peito, uns cansaços estranhos. No começo, achei que era só idade. 60 anos, né? O corpo vai ficando diferente. Mas as dores foram piorando. Subir escada ficou difícil. Até caminhar até o portão me deixava ofegante. Marquei consulta com um cardiologista. Um médico que já me acompanhava há uns anos, desde que a Mariana ficou doente. Dr. Marcelo, um cara competente, direto. Ele me examinou, ouviu meu coração com aquele aparelho. Franziu a testa. Vou pedir uns exames. Eletrocardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma. Quero ver direito o que está acontecendo. Fiz todos os exames naquela mesma semana. Cada um mais desconfortável que o outro. Aquela esteira rolando enquanto eles monitoram seu coração. Os eletrodos colados no peito. As horas de espera nos corredores frios de laboratório. Quando os resultados saíram, o Dr. Marcelo me chamou no consultório. A expressão dele não era boa. Ele colocou os exames na mesa, apontou para as imagens, para os gráficos cheios de linhas que eu não entendia. Olha, vou ser direto com você.
Seu coração não tá bem. Tem um bloqueio sério nas artérias. Você precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Uma ponte de safena. E ela não pode esperar muito. Seu coração tá trabalhando muito mais do que deveria. Se a gente não resolver isso logo, o risco de infarto é grande. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Cirurgia cardíaca. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Quanto tempo eu tenho para fazer a cirurgia? Ideal seria nos próximos 2 meses. Máximo 3. Quanto mais a gente espera, maior o risco. E quanto? Quanto custa uma cirurgia dessas? Ele suspirou. Sabia onde eu queria chegar. Olha, com o plano de saúde, eles cobrem a cirurgia em si. Mas tem as despesas extras. Equipamentos específicos, alguns medicamentos que eles não cobrem, honorários de alguns especialistas. No total, você vai precisar desembolsar uns 80, 90 mil reais. 80 mil reais. Senti meu estômago revirar. E depois da cirurgia? Você vai precisar de tratamento, fisioterapia cardíaca, medicamentos pro resto da vida, acompanhamento constante. Alguns desses medicamentos são caros e o plano não cobre. Vai ser uns 3, 4 mil por mês nos primeiros meses. Depois estabiliza, mas você sempre vai precisar deles. Saí daquele consultório atordoado. 80 mil para cirurgia. Mais 4 mil por mês de tratamento. Como é que eu ia conseguir isso? Cheguei em casa, sentei na varanda. O mesmo lugar onde eu e a Mariana tomávamos café. E comecei a chorar. Chorei como não chorava desde o funeral dela. Porque eu tinha medo. Medo de morrer. Medo de passar pelos últimos meses da minha vida sozinho, sem poder fazer nada. Medo de virar peso pros outros. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, fazendo contas na cabeça, somando e subtraindo. De um lado, o que eu tinha. Do outro, o que eu precisava. E os números não fechavam. Minha poupança tinha 23 mil reais. Era tudo que tinha sobrado depois de todos os empréstimos pro Ricardo. 23 mil. Nem um terço do que eu precisava. Pensei em pedir emprestado. Mas para quem? Meus amigos eram todos aposentados também. Ninguém tinha 80 mil reais para emprestar. E mesmo que tivesse, eu não tinha como pagar de volta. Minha aposentadoria mal dava para viver. Quanto mais para pagar uma dívida desse tamanho. Pensei em pedir pro Ricardo. Era meu filho, né? E ele me devia 200 mil. Mas eu sabia a resposta. Ele não tinha. Ou melhor, ele tinha, mas sempre tinha algo mais importante. Sempre tinha um lugar novo para visitar, uma coisa nova para comprar, um restaurante novo para experimentar. Levantei de madrugada, fui até a cozinha, fiz um café. Sentei de novo na mesa. A mesma mesa onde tantas decisões da família tinham sido tomadas. E foi ali que eu percebi, eu só tinha uma opção. A casa. A casa valia uns 350 mil reais. Talvez até mais, dependendo do comprador. Com esse dinheiro, eu pagava a cirurgia, o tratamento, e ainda sobrava para eu alugar um apartamento e viver dignamente pelos próximos anos. Mas como eu ia fazer isso? Como eu ia vender a casa que eu construí? A casa cheia de memórias? A casa onde eu fui feliz com a Mariana? A casa onde o Ricardo cresceu? Passei a noite inteira pensando nisso. Andei pela casa toda. Entrei em cada cômodo. O quarto do Ricardo, que agora era um depósito de caixas. Meu quarto, onde a Mariana tinha dormido ao meu lado por 35 anos. A sala, onde a gente assistia filme domingo à noite. A cozinha, onde ela fazia aquele bolo de cenoura que o Ricardo amava. E sabe o que eu percebi? Que a Mariana não estava mais ali. Que o Ricardo não morava mais ali há anos. Que aquelas memórias, por mais lindas que fossem, eram só isso. Memórias. E memórias a gente leva no coração, não nas paredes. A Mariana tinha me feito prometer que eu ia viver. Que eu ia seguir em frente. Que eu ia ser feliz. E ficar naquela casa, sem dinheiro para me cuidar, esperando a morte chegar, não era viver. Era desistir. Na manhã seguinte, liguei para uma imobiliária. Marquei uma avaliação. O corretor veio,
mediu tudo, tirou fotos, fez anotações. É uma casa excelente. Localização boa, estrutura sólida. Acho que conseguimos vender rápido. Por quanto? Uns 370 mil. Talvez até 380, se aparecer o comprador certo. 370 mil. Era mais do que eu precisava. Era minha sobrevivência garantida. Vamos em frente. O senhor tem certeza? É uma decisão importante. Tenho. Coloca à venda. E foi assim que começou. Coloquei a casa à venda discretamente, sem alarde, sem contar para ninguém. Especialmente sem contar pro Ricardo. Porque eu sabia que se ele soubesse, ia tentar me convencer a não vender. Ou pior, ia arranjar um jeito de pedir o dinheiro antes mesmo da venda acontecer. Apareceu um comprador interessado rapidinho. Um casal jovem, grávidos do primeiro filho. Eles amaram a casa. Fizeram uma oferta justa, até um pouco acima do que eu estava pedindo. Era dinheiro suficiente para eu fazer a cirurgia, pagar o tratamento, e ainda sobrava para eu alugar um apartamento menor e viver com dignidade. Marcamos a escritura. Eu assinei os papéis preliminares. Faltavam 3 dias. Só 3 dias para tudo se concretizar, para eu finalmente respirar aliviado e cuidar da minha saúde. E foi exatamente nesse dia que o Ricardo apareceu. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava organizando umas caixas, separando o que ia levar para o apartamento novo, quando ouvi a campainha. Abri a porta e lá estava ele, com aquela cara de quem não dormiu direito. Oi, pai. Posso entrar? Claro que deixei. Ele é meu filho, né? Mesmo com tudo, eu ainda amava aquele garoto. A gente sentou na sala e ele ficou meio enrolado, sabe? Aquele jeito de quem quer falar algo mas não sabe como começar. Pai, eu vim aqui porque, bom, a gente precisa conversar. Meu coração apertou. Já imaginei que era mais um pedido de dinheiro. Me preparei mentalmente para dizer não dessa vez. Para finalmente ter coragem de falar que eu não podia mais ajudar. Pode falar, filho. A Helena tá grávida. Cara, eu não vou mentir. Por um segundo, esqueci todos os problemas. Meu filho ia me dar um neto. Eu ia ser avô. Aquela notícia era tudo que eu sempre quis ouvir. Me levantei do sofá, abracei ele, tinha lágrimas nos meus olhos. Filho, que notícia maravilhosa! Quando você soube? Como ela tá? Descobrimos semana passada. Ela tá bem, mas, pai, é por isso que eu vim aqui. E lá vem. Eu já sabia. Quando tem esse mais, nunca é coisa boa. A gente vai precisar de uma casa maior. O apartamento onde a gente mora é muito pequeno para ter uma criança. Entendo. Filho. Vocês vão procurar então? Na verdade, pai, a gente pensou em algo diferente. Ele olhou em volta, como se tivesse medindo a sala com os olhos. A gente queria morar aqui. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa, sabe? Que parece que o ar fica mais denso. Como assim, morar aqui? Essa casa é enorme, pai. Tem 4 quartos. É perfeita para criar uma criança. Tem quintal, tem espaço. E convenhamos, você tá aqui sozinho. Não faz sentido você ocupar uma casa desse tamanho sozinho. Ricardo, essa é minha casa. Eu sei, pai. Mas pensa comigo. A gente podia morar todos juntos. Você, eu, a Helena e seu neto quando nascer. A gente cuidaria de você. Você não ficaria mais sozinho e a criança cresceria perto do avô. Não seria perfeito? Perfeito. Ele usou a palavra perfeito. Mas eu conhecia meu filho. Conhecia aquele brilho nos olhos dele. Não era sobre estarmos juntos. Era sobre a casa. Sobre economizar o dinheiro que eles teriam que gastar comprando uma casa nova. Filho, eu agradeço a preocupação, mas eu tô bem morando sozinho. Pai, você tem 60 anos. Não tá ficando jovem. E se acontece alguma coisa? Você cai, passa mal? Ninguém tá aqui para te ajudar. Era uma manipulação sutil, mas era manipulação. Ele estava usando minha idade, minha solidão, para me convencer. Ricardo, eu sei me cuidar. Pai,
a gente não tá pedindo para você sair da casa. A gente só quer morar aqui junto com você. Você seria o dono ainda. A gente só dividiria o espaço. Dividiria o espaço. Traduzindo, eles iam tomar conta de tudo, e em pouco tempo eu ia virar o hóspede na minha própria casa. Filho, deixa eu pensar nisso, tá? Pensar? Pai, a Helena já tá grávida de 2 meses. A gente precisa se organizar. O apartamento onde a gente tá já não serve mais. Nosso aluguel vence daqui a 3 meses. 3 meses. Engraçado como as coisas coincidiam, né? Faltavam 3 dias para eu vender a casa, e ele me aparece com uma história de 3 meses de prazo. Ricardo, eu realmente preciso pensar. Ele ficou visivelmente irritado. Não estava acostumado que eu dissesse não para ele, sabe? Durante anos eu sempre cedi, sempre dei o que ele pediu. E agora, pela primeira vez, eu estava hesitando. Pai, eu não tô entendendo. É seu neto. Seu único neto. Você não quer que ele cresça perto de você? Claro que eu quero, filho. Mas isso não significa que vocês precisam morar aqui. Então você quer que seu neto cresça num apartamento apertado, sem quintal, sem espaço para brincar, sendo que você tem essa casa enorme vazia? A culpa. Ele estava jogando a culpa em mim. Como se eu fosse o egoísta da história. Ricardo, não é sobre isso. Então é sobre o quê, pai? Me explica. Porque para mim parece que você não quer ter a gente por perto. Não é isso. Então o que é? Eu respirei fundo. Talvez fosse a hora de contar. Talvez fosse a hora de ser honesto. Ricardo, eu vou vender a casa. O rosto dele mudou completamente. De irritado para chocado em questão de segundos. O quê? Eu coloquei a casa à venda. Já tem comprador. A escritura é daqui a 3 dias. Você tá brincando? Não tô, filho. Você vai vender a casa? A casa da família? A casa onde eu cresci? A casa que a mãe... Ele parou. Respirou fundo. E quando olhou para mim de novo, tinha algo diferente nos olhos dele. Raiva. Por que você faria isso? Porque eu preciso do dinheiro. Precisa? Pra quê? Pra fazer o que com esse dinheiro? Ricardo, eu tô doente. Preciso fazer uma cirurgia cardíaca. Os médicos foram claros. Ou eu faço isso, ou não duram muito tempo. Eu esperava preocupação. Esperava que ele perguntasse sobre minha saúde, sobre a cirurgia, sobre como eu estava me sentindo. Mas não foi isso que veio. E você não pensou em me contar? Em pedir ajuda? Pedir ajuda? Filho, nos últimos 5 anos eu te emprestei mais de 200 mil reais. 200 mil que eu nunca vi de volta. 200 mil que eram para ser minha segurança na velhice. Como é que eu ia pedir ajuda para você? Então você vai vender a casa da família por causa disso? Porque você acha que eu te devo dinheiro? Eu não acho. Você deve. Mas não é nem sobre isso. É sobre eu precisar sobreviver. Ricardo, eu preciso fazer essa cirurgia. Tá, e depois da cirurgia? Você vai morar onde? Vou alugar um apartamento. Algo menor, mais simples. Mais simples. Você construiu essa casa, pai. Você e a mãe planejaram cada detalhe. E você vai simplesmente jogar tudo isso fora? Eu não tô jogando nada fora. Eu tô escolhendo viver. Não, você tá sendo egoísta. Aquela palavra doeu. Doeu mais do que qualquer dor no peito que eu tivesse sentido. Meu próprio filho, me chamando de egoísta, quando tudo que eu fiz a vida inteira foi pensar nele. Egoísta? Sim, egoísta. Você tem outras opções. Você podia pegar um empréstimo. Podia vender alguma outra coisa. Mas não, você prefere vender a casa da família, o patrimônio que você deveria deixar para mim, pro seu neto. E ali tava. A verdade nua e crua. Não era sobre memórias. Não era sobre família. Era sobre herança. Era sobre ele se sentir no direito de ter aquela casa, mesmo que isso significasse me deixar sem dinheiro para me cuidar. Ricardo, essa casa é minha. Eu construí, eu paguei,
eu decido o que fazer com ela. Legalmente, pode até ser. Mas moralmente você tá errado, pai. Você tá tirando do seu neto o direito de crescer numa casa digna. Eu não tô tirando nada de ninguém. Vocês são adultos, têm suas vidas, seus empregos. Vocês podem comprar sua própria casa. Com que dinheiro, pai? Você sabe quanto custa uma casa hoje em dia? Sei sim. E sei que se vocês não gastassem tanto com futilidades, já teriam juntado para a entrada de uma. Foi a primeira vez que eu joguei isso na cara dele. A primeira vez que eu falei sobre o estilo de vida absurdo que eles levavam. As viagens caras, os restaurantes chiques, as roupas de grife, os carros importados. Futilidades? Você tá me chamando de fútil agora? Eu tô dizendo que vocês fazem escolhas. E eu também tô fazendo as minhas. Ricardo se levantou. Tava tremendo de raiva. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Depois de tudo que a gente passou, de tudo que a família representa, você vai vender a casa. Você vai trair a memória da mãe. Aquilo foi um golpe baixo. Usar a Mariana contra mim. Não fala da sua mãe. Não usa ela para me manipular. Sua mãe ia entender. Ela ia querer que eu vivesse. Você não sabe o que ela ia querer. Eu fui casado com ela por 35 anos. Ricardo. Eu acho que sei sim. Ele andou até a porta. Parou. Virou-se para mim. Você tem 3 dias, né? 3 dias até a escritura. Tenho. Então eu tenho 3 dias para te fazer mudar de ideia. E ele saiu. Bateu a porta com força. Ouvi o carro dele arrancando na rua. E eu fiquei ali, sozinho de novo, sentindo meu coração apertar. Mas dessa vez não era por causa da doença. Era por causa da decepção. Nas horas seguintes, meu telefone não parou de tocar. Era o Ricardo. Eram mensagens dele. No começo, tentando me convencer com apelos emocionais. Falando do neto, da família, das memórias. Depois, quando viu que eu não respondia, as mensagens ficaram mais agressivas. Você vai se arrepender disso. A família inteira vai saber que tipo de pessoa você é. Não conta comigo para mais nada. Eu não respondi nenhuma. Simplesmente desliguei o telefone e continuei arrumando as caixas. No dia seguinte, sexta-feira, as coisas escalaram. A Helena apareceu. Sozinha dessa vez. Ela estava chorando quando eu abri a porta. Por favor, eu posso entrar? Eu deixei. A gente sentou na mesma sala onde eu tinha conversado com o Ricardo no dia anterior. Olha, eu sei que você tá chateado com o Ricardo. E eu entendo. Mas por favor, pensa no bebê. Pensa no seu neto. Helena, isso não tem nada a ver com o bebê. Tem sim. Você tá vendendo a casa que deveria ser dele. A casa onde ele deveria crescer. A casa é minha, Helena. E eu preciso dela para me manter vivo. Existem outras formas. Você pode fazer um empréstimo. Aos 60 anos, com uma cirurgia cardíaca pela frente, que banco vai me emprestar dinheiro? Então pega emprestado com a gente. Eu quase ri. Quase. Se não fosse tão trágico, seria cômico. Helena, eu já emprestei para vocês mais de R$200 mil nos últimos anos. Vocês nunca me pagaram de volta nem um centavo. E você quer que eu pegue emprestado com vocês? A gente paga depois. Quando a gente tiver. E quando vai ser isso? Daqui a 10 anos? 20? Eu não tenho esse tempo. Helena, eu preciso do dinheiro agora. Ela mudou de tática. As lágrimas pararam. O rosto ficou mais duro. Você sabe que o Ricardo pode entrar com uma ação contra você, né? Uma ação? Por qual motivo? Por você estar vendendo patrimônio familiar sem consultar os herdeiros. Helena, eu tô vivo. A herança só existe quando eu morrer. Enquanto eu tô vivo, eu faço o que eu quiser com o que é meu. A gente tem um advogado. Ele disse que existem brechas. Podem ter 1000 advogados. A casa é minha, tá no meu nome, e eu vou vender. Ela se levantou. Toda aquela encenação de Nora preocupada tinha ido embora.
Agora era só raiva mesmo. Você vai se arrepender disso. Quando esse bebê nascer, você não vai ter direito de conhecer. Você não vai ser avô para essa criança. Porque avô de verdade não faz o que você está fazendo. E ela saiu também. Deixou aquela ameaça no ar. A ameaça de me afastar do meu neto antes mesmo dele nascer. Naquela noite eu chorei. Chorei muito. Não por causa da casa, mas por causa da minha família. Do que tinha se tornado. Eu criei aquele garoto, dei tudo para ele, e agora ele estava ali, me tratando como se eu fosse o inimigo. Sábado chegou. Faltava um dia. Um único dia para a escritura. Eu estava terminando de embalar as últimas coisas quando ouvi vozes do lado de fora. Olhei pela janela e vi um grupo de pessoas na calçada. Ricardo, Helena, e mais umas 5 ou 6 pessoas que eu reconheci como amigos deles. Eles estavam com cartazes. Isso mesmo, cartazes. Como se fosse um protesto. Um dos cartazes dizia família acima de tudo em letras garrafais vermelhas. Outro dizia não venda nossa história. Outro, que a Helena segurava, dizia patrimônio familiar não se vende. Tinha gente com telefone filmando. Filmando a minha casa. Filmando aquilo tudo como se fosse algum tipo de movimento social. Eu não acreditei. Meu próprio filho estava fazendo um protesto na frente da minha casa. Estava transformando aquilo num espetáculo público. Transformando minha necessidade de sobreviver num show de horrores para as redes sociais. Saí para fora. Meu coração estava acelerado. As dores no peito voltaram. Quando me viram, começaram a gritar. Em coro, como se tivessem ensaiado. Pensa na família. Essa casa é patrimônio. Seu neto precisa de você. Não abandone suas raízes. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, curiosos. A dona Marta, que morava ao lado há 20 anos, olhava com cara de espanto. O seu João, do outro lado, estava na janela, tentando entender o que estava acontecendo. Todo mundo olhando, julgando, sem saber da história toda. Sem saber do meu coração doente. Dos 200 mil que eu tinha dado. Da minha necessidade de sobreviver. Ricardo, o que você está fazendo? Ele deu um passo à frente. Tinha um megafonezinho daqueles de plástico barato. Levantou e gritou, não para mim, mas para todo mundo ao redor. Eu tô mostrando para todo mundo que tipo de homem você é. Pai. Um homem que prefere dinheiro à própria família. Um homem que escolhe vender a casa onde cresci, onde meu filho deveria crescer, ao invés de pensar no futuro das próximas gerações. Ricardo, você não sabe o que está falando. Eu sei sim. Eu sei que você está fazendo isso por ganância. Que você quer guardar tudo só para você. Que você não liga para a família. A Helena se aproximou. Ela estava com uma caixinha de som portátil. Começou a tocar uma música. Uma música brega sobre família, sobre união, sobre lar. E eles começaram a cantar junto. Em coro. Como se fosse algum tipo de manifestação política. Eu me senti humilhado. Exposto. Envergonhado na frente de vizinhos que eu conhecia há décadas. Isso é ridículo. Vão todos embora. Não vamos, não, gritou um dos amigos do Ricardo, um cara que eu nem conhecia direito. A gente vai ficar aqui até você mudar de ideia. Até você entender que família é sagrada. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem pelo que eu tô passando. A gente sabe que você tá abandonando seu filho, gritou a Helena. Que você tá tirando do nosso bebê o direito de ter uma casa digna. E ficaram. Passaram a tarde toda ali. Gritando slogans. Cantando músicas. Levantando cartazes cada vez que um carro passava. Alguns vizinhos pararam para perguntar o que estava acontecendo. E o Ricardo, como bom contador de histórias que ele era, pintava a situação como se eu fosse o vilão. O pai egoísta que escolheu dinheiro ao invés da família. Ninguém sabia da doença. Ninguém sabia dos empréstimos. Ninguém sabia de nada. Só viam o que eles queriam mostrar. Um pai sem coração vendendo a casa da família. Eu entrei de volta para casa. Fechei a porta. Fechei as janelas. Liguei a TV alto para não ouvir os gritos. Mas não adiantava. Eu ainda ouvia. Ainda sentia.
A vergonha queimava por dentro. Por volta das 5 da tarde, alguém tocou a campainha. Era a Dona Marta, minha vizinha. Ela estava com uma expressão preocupada. O que está acontecendo? É verdade que você está vendendo a casa? É verdade, Dona Marta. Mas por quê? Você mora aqui há 30 anos. Essa casa é sua vida. Eu respirei fundo. Decidi contar, pelo menos para ela, que sempre foi uma boa vizinha, uma boa amiga. Eu tô doente. Preciso fazer uma cirurgia no coração. E eu não tenho dinheiro. A casa é tudo que eu tenho de valor. O rosto dela mudou completamente. De julgamento para compaixão. Meu Deus! O Ricardo sabe disso? Sabe. Mas aparentemente não liga. Ela olhou para a rua, onde o protesto continuava. Balançou a cabeça. Isso é uma vergonha. Seu próprio filho fazendo isso com você. É o que é, Dona Marta. Mas obrigado pela preocupação. Ela foi embora. Alguns minutos depois, vi ela na rua conversando com o Ricardo. Vi ela apontando para ele, falando algo que eu não conseguia ouvir. Vi a cara dele mudando. Mas não adiantou. O protesto continuou. Por volta das 7 da noite, alguém chamou a polícia. Não sei quem foi. Quando a viatura chegou, os 2 policiais desceram e conversaram com o Ricardo. Ele mostrou os cartazes, explicou a situação do jeito dele. Os policiais vieram falar comigo. Senhor, o que está acontecendo aqui? Expliquei tudo. A venda da casa, a doença, o protesto. Eles foram compreensivos. Olha, legalmente a gente não pode fazer muito. Eles estão na calçada, que é área pública. Mas a gente pode pedir para eles baixarem o volume, pararem com barulho excessivo. É o máximo que a gente consegue fazer. Eu entendo. Obrigado. Eles voltaram pro grupo, conversaram de novo. O volume baixou um pouco. Mas eles continuaram lá. Com os cartazes, com as músicas, com a filmagem. Quando anoiteceu, eles montaram um acampamento. Literalmente. Trouxeram cadeiras de praia, uma mesinha dobrável, um cooler com bebidas. Revezavam em turnos. Sempre tinha pelo menos 3 ou 4 pessoas ali, segurando os cartazes, cantando as músicas. Eu não consegui dormir aquela noite. Como eu ia dormir com aquilo na minha porta? Ficava olhando pela fresta da cortina, vendo meu filho ali, em protesto contra mim. Contra minha necessidade de sobreviver. Por volta das 2 da madrugada, eles finalmente foram embora. Ou pelo menos a maioria. O Ricardo e mais um amigo ficaram. Sentados nas cadeiras, vigiando a casa. Como se eu fosse fugir com ela nas costas. Na manhã de domingo, quando acordei, eles ainda estavam lá. Com olheiras, cansados, mas ainda lá. E o grupo tinha aumentado. Tinha mais gente. 8, 9 pessoas agora. Alguns com termos dizendo nós apoiamos Ricardo e família unida. Eu tomei café da manhã em silêncio, olhando pela janela, vendo aquele circo acontecendo na minha porta, e pensando, como foi que chegamos até aqui? Como foi que meu filho, que eu criei com tanto amor, se transformou nisso? Mas eu não ia desistir, não depois de ter chegado tão longe. A escritura era às 10 da manhã. Eu ia sair daquela casa, passar pelo protesto, e ia assinar aqueles papéis. Porque era minha vida que estava em jogo. E ninguém, nem mesmo meu filho, ia me impedir de lutar por ela. Domingo. O dia da escritura. Acordei cedo, me arrumei, peguei todos os documentos. O casal que ia comprar a casa marcou para 10 da manhã. Eu cheguei no cartório 15 minutos antes. Eles já estavam lá, ansiosos, felizes. A gente sentou na sala do tabelião. Ele começou a ler o contrato, explicando cada cláusula. Eu mal conseguia prestar atenção. Minha mente estava em outro lugar, pensando no Ricardo, nas ameaças da Helena, no neto que eu talvez nunca fosse conhecer. Senhor, o senhor tá bem? Era o tabelião me perguntando. Eu tinha ficado em silêncio, perdido nos pensamentos. Sim, sim, pode continuar. Ele continuou. Mais alguns parágrafos.
Mais algumas explicações. E então chegou o momento de assinar. O tabelião colocou o documento na minha frente. Pôs a caneta na minha mão. É só assinar aqui, aqui e aqui. Eu peguei a caneta. Olhei pro papel. Todas aquelas letras pequenas. Todas aquelas cláusulas jurídicas. E lá no topo, o endereço da minha casa. A casa que eu construí. A casa onde eu fui feliz. A casa que guardava 30 anos de memórias. Eu pensei na Mariana. No que ela diria se tivesse ali. Será que ela ia entender? Será que ela ia aprovar? Pensei no Ricardo pequenininho, correndo pelo quintal. Nos aniversários que a gente comemorou ali. No Natal em que ele ganhou aquela bicicleta azul e passou o dia inteiro pedalando pela sala. Pensei em mim, 60 anos, doente, precisando dessa cirurgia. Precisando viver. E assinei. Primeira assinatura. Segunda assinatura. Terceira assinatura. O casal sorriu. Eles assinaram também. O tabelião carimbou tudo. Deu os parabéns. Disse que a casa agora era oficialmente deles. Recebi o cheque. Era uma quantia considerável. Suficiente para cirurgia, tratamento e para viver confortavelmente por um bom tempo. Mas sabe o que eu senti? Vazio. Um vazio profundo. Porque não importava quanto dinheiro eu tinha agora. Eu tinha perdido mais do que uma casa. Eu tinha perdido meu filho. Saí do cartório e liguei pro Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque. Como se tivesse esperando. E aí? Desistiu? Não. Acabei de vender. Silêncio do outro lado. Ricardo. Você realmente fez isso? Fiz. E agora eu vou marcar minha cirurgia. Eu vou cuidar da minha saúde. E eu vou viver. Então viva sozinho. Porque você não tem mais filho. E quando esse bebê nascer, ele não vai ter avô. Você escolheu o dinheiro. Agora aguenta as consequências. E ele desligou. E eu fiquei ali, no estacionamento do cartório, segurando um cheque de várias centenas de milhares de reais, mas me sentindo mais pobre do que nunca. Mas sabe de uma coisa? A história não termina aí. Porque quando o tempo acabou, quando aqueles 3 dias finalmente passaram, algo aconteceu que ninguém esperava. 2 semanas depois da venda, eu tinha acabado de marcar a cirurgia. Tava no apartamento que eu tinha alugado, um lugar pequeno mas confortável, quando recebi uma ligação. Era um número que eu não conhecia. Alô? Oi, é o senhor que vendeu aquela casa? Era uma voz feminina, jovem. Sim, por quê? Meu nome é Júlia. Eu sou a corretora que intermediou a venda. Olha, eu não costumo fazer isso, mas eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Seu filho apareceu aqui na imobiliária depois da venda. Ele ficou mais de 1 hora tentando descobrir quem tinha comprado a casa. Ofereceu dinheiro para eu dar as informações. E você deu? Claro que não. Isso é antiético e ilegal. Mas eu consegui ouvir parte da conversa que ele teve com minha colega. Ele estava planejando alguma coisa. Algo sobre entrar em contato com os compradores, tentar convencê-los a vender a casa para ele. Meu coração apertou. Mesmo depois de tudo, o Ricardo ainda não tinha desistido. Obrigado por me avisar. De nada. Só achei que você deveria saber. Desligou. E eu fiquei pensando, será que o Ricardo ia realmente fazer isso? Será que ele ia tentar comprar a casa dos novos donos? Descobri a resposta 3 dias depois. Os compradores, aquele casal jovem, me ligaram. Eles estavam chateados. Olha, a gente não queria incomodar, mas o seu filho apareceu aqui hoje. Ele disse que tinha feito uma oferta para a casa antes dela ser vendida e que você tinha dado preferência para a gente só por raiva dele. Ele ofereceu 10% a mais do que a gente pagou se a gente revendesse para ele. E vocês? A gente recusou, óbvio. A gente comprou essa casa porque a gente amou ela. Não é sobre dinheiro. Mas ele ficou bastante insistente. Até disse que ia processar a gente por alguma irregularidade na venda. Ele não pode fazer nada. A venda foi completamente legal. A gente imaginou. Mas foi desconfortável. Por isso a gente quis te avisar.
Eu agradeci e desliguei. E ali eu percebi o quanto o Ricardo tinha se perdido. O quanto a ganância, a sensação de direito, tinha transformado meu filho em alguém que eu não reconhecia mais. Mas deixa eu te contar o que aconteceu depois que aqueles 3 dias acabaram de verdade. A parte que mudou tudo. Um mês depois da cirurgia, que graças a Deus foi um sucesso, eu estava em casa me recuperando. Ainda tinha alguma dor, mas os médicos disseram que era normal, que eu ia ficar bem. Nessa tarde, tocou a campainha. Quando abri a porta, era o Ricardo. Mas ele estava diferente. Não tinha raiva no rosto. Tinha vergonha. Oi, pai. Posso entrar? Eu hesitei. Depois de tudo, eu não sabia se queria ter essa conversa. Mas ele era meu filho. Então deixei entrar. A gente sentou. Ele ficou um tempo em silêncio, só olhando pro chão. Pai, eu vim te pedir desculpas. Eu não esperava isso. A Helena perdeu o bebê na semana passada. Meu coração se partiu. Não importava tudo o que tinha acontecido, aquela notícia doeu. Ricardo, eu sinto muito. Eu também. Mas sabe, quando aconteceu, quando eu vi ela chorando no hospital, quando os médicos disseram que tinha sido um aborto espontâneo, que essas coisas acontecem, eu percebi uma coisa. O quê? Que eu tinha perdido as prioridades. Que eu tinha me preocupado tanto com a casa, com dinheiro, com coisas materiais, que eu esqueci do que realmente importava. Lágrimas começaram a cair do rosto dele. Eu te tratei mal, pai. Te tratei muito mal. Você estava doente, precisando de ajuda, e tudo que eu pensei foi na minha herança, no que eu ia ganhar ou perder. Eu não pensei em você como meu pai. Eu pensei em você como um obstáculo. Ricardo. Não, pai. Deixa eu falar. Eu preciso falar isso. Durante esse mês, enquanto você estava se recuperando da cirurgia, eu fiquei pensando em como eu tinha sido egoísta, em como eu só aparecia quando precisava de algo, em como eu te tratei quando você me disse que ia vender a casa. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu fui um péssimo filho. E eu entendo se você não quiser me perdoar. Mas eu precisava vir aqui e falar isso. Eu não mereço você. Nunca mereci. Eu me levantei. Fui até ele. E abracei meu filho pela primeira vez em anos. Um abraço de verdade, daqueles que a gente sente no peito. Ricardo, você é meu filho. Eu sempre vou te amar. Sempre. A gente ficou ali, abraçados, chorando juntos. Era catártico. Era necessário. Depois que a gente se acalmou, sentamos de novo. E ele continuou falando. Pai, eu quero fazer as coisas direito. Eu falei com a Helena. A gente decidiu algumas coisas. Primeiro, a gente vai te pagar de volta todo o dinheiro que você emprestou pra gente. Pode levar tempo, mas a gente vai pagar. Cada centavo. Ricardo, vocês não precisam. Precisamos sim, pai. É uma dívida. E eu preciso te mostrar que eu reconheço isso. Segundo, a gente quer ter você na nossa vida. De verdade. Não só quando a gente precisa de algo. A gente quer te ver, te visitar, você visitar a gente. Construir uma relação de verdade. Eu adoraria isso, filho. E terceiro. Ele pausou, respirou fundo. A Helena e eu vamos tentar de novo. Ter um bebê. E quando a gente conseguir, eu quero que você seja o melhor avô do mundo. Que você esteja presente. Que você ensine pro meu filho tudo o que você me ensinou. E que eu não valorizei como deveria. Eu não consegui segurar as lágrimas de novo. Porque era tudo o que eu sempre quis. Uma família de verdade. Não perfeita, mas real. Com erros, com aprendizados, mas com amor. Seu pai foi muito sábio, sabe? Eu disse. Vendendo aquela casa. Por quê? Porque ela mostrou que coisas materiais passam. Casas, dinheiro, bens. Tudo isso é temporário. Mas família, quando é de verdade, é para sempre. Ricardo sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, era um sorriso genuíno. Você tá certo, pai. E eu sinto muito ter demorado tanto para aprender isso. Nos meses que se seguiram,
As coisas foram melhorando. O Ricardo passou a me visitar toda semana. Às vezes até 2. A gente conversava, assistia futebol juntos, cozinhava. Coisas simples que a gente não fazia há anos. A Helena também mudou. Ela veio me pedir desculpas algumas semanas depois. Admitiu que tinha sido gananciosa, que tinha influenciado mal o Ricardo. Ela começou a vir junto com ele nas visitas. E sabe, ela não era uma pessoa má. Ela só tinha se perdido também. Quanto ao dinheiro que eles me deviam, eles começaram a pagar. Depositavam um pouco todo mês. Não era muito, mas era o gesto que importava. Era eles reconhecendo a responsabilidade. 1 ano depois de tudo isso, a Helena engravidou de novo. Dessa vez, a gravidez foi bem. E quando meu neto nasceu, eu estava lá na maternidade. Fui um dos primeiros a segurá-lo. Eles deram o nome de João. João, como meu pai. Meu pai que morreu quando eu era jovem e nunca conheceu o Ricardo. E sabe onde eles estão morando? Compraram uma casa. Uma casa bonita, não tão grande quanto a que eu tinha, mas perfeita para eles. E eles compraram com o próprio dinheiro. Trabalhando, economizando, fazendo as coisas direito. Hoje eu visito eles toda semana. Brinco com o João. Conto histórias para ele. Ensino as mesmas coisas que eu ensinei pro Ricardo quando ele era pequeno. E às vezes, quando eu tô segurando meu neto no colo, ele me pergunta: pai, você se arrepende de ter vendido a casa? E eu respondo sempre a mesma coisa: filho, aquela casa guardava o passado. Mas essa família que a gente reconstruiu, ela é o futuro. E não, eu não me arrependo nem um segundo. Porque no fim das contas, quando o tempo acabou, quando aqueles 3 dias finalmente passaram, eu não perdi só uma casa. Eu ganhei algo muito maior. Eu ganhei meu filho de volta. Eu ganhei uma família de verdade. E isso, meus amigos, não tem preço que pague. Nenhum patrimônio material vale mais do que ter as pessoas que a gente ama por perto. De verdade. Com erros, com acertos, mas com amor. Então sim, tinha 3 dias até eu vender minha casa quando meu filho descobriu. E sim, quando o tempo acabou, muita coisa mudou. Mas não do jeito que ninguém esperava. Porque às vezes a gente precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. E eu tô aqui hoje, aos 61 anos, saudável, com meu filho e minha nora que eu amo, com um neto lindo que é minha alegria, vivendo num apartamento simples mas que é meu. E eu nunca fui tão feliz. Porque casa é onde está a família. E a minha família, a verdadeira, eu não vendi. Eu recuperei.